tá? O Corinthians pode negociar o Wesley nessa temporada. Ele virou titular absoluto, né, do técnico Antônio Oliveira, do time do Corinthians de 2024. Existem clubes interessados. O Real Betis promete vir com proposta forte no meio do ano, mas tem outros clubes também interessados no atacante Wesley, tá? Eu vou falar para vocês os números, né, que o Corinthians aceita negociar o Wesley. Lembrando que o Corinthians aceita, eu já disse aqui para vocês logo na introdução, o Corinthians aceita negociar o Wesley pelo valor abaixo da multa de 100 milhões de euros, que vai dar mais de 500 milhões de reais. Mas que valor é esse? Antes de falar desse valor, eu quero falar para vocês os números do Wesley, tá? São 12 jogos em 2024, 2 gols e 1 assistência. Dos 12 jogos, ele foi titular em 8 deles, tá bom? Enfim, ele jogou todos os jogos do Corinthians na temporada. Começou o ano na reserva, sendo banco em 4 dos primeiros 5 jogos. Tem uma média de 52 minutos no Campeonato Paulista, tá? A média de jogos dele. Enfim, joga aí cerca de 52 minutos por jogo. Com o Antônio Oliveira, desde a chegada, foi titular nas 6 partidas. Titular em todas com o Antônio Oliveira. Olha que número interessante, ele foi substituído em todas as partidas no segundo tempo, tá? Contra a Portuguesa, sob o comando do Antônio Oliveira. Contra a Portuguesa, aos 25 do segundo tempo. Contra o Botafogo, aos 25 do segundo tempo também. Contra o Palmeiras, aos 10 minutos do segundo tempo. Contra o Cianorte, aos 37 do segundo tempo. Contra a Ponte, aos 24 minutos do segundo tempo. Contra o Santo André, aos 30 minutos do segundo tempo. Então, o Antônio Oliveira, nesses 6 jogos, substituiu o Wesley em todos eles. Lembrando que a maioria aos 25 do segundo tempo, 30. Contra o Palmeiras, destoou um pouco, saiu um pouco antes, aos 10 minutos do segundo tempo. Contra o Cianorte, aos 37, tá? Os números individuais do Wesley, né? Aqui tá soft score, mas é data clause, tá? Oficialmente, tá? O maior driblador do Campeonato Paulista. São 30 tentativas certas de drible. Ele é o líder, tá? É o maior driblador do Campeonato Paulista. Ele fica atrás somente do Vitor Andrade. Aquele que foi revelado pelo Santos, não vingou, tá na Portuguesa, que tem 28 dribles certos. E o Fernandinho do Mirassol com 22 dribles certos, tá? O Wesley, ele acerta 62,5% dos dribles que tenta em média nas partidas, vence 57% dos duelos no chão e 50% pelo alto. Perde em média aí 9, né, ou 10 bolas por jogo e sofre aí 1 ou 2 faltas por jogo. Chuta pouco, média de 1 chute e meio, menos de 2 por jogo. É uma deficiência do Wesley. 86% de acerto nos passes por jogo, bastante, hein? Tá acertando bem os passes o Wesley. E no terço final, 72%, tá? Enfim, defensivamente recupera 2 bolas por jogo e faz em média 1 desarme por jogo. Olha aí, números completos do Wesley para você. Agora, titular absoluto com Antônio Oliveira, o Corinthians, informação que eu vou trazer para vocês, aceita negociar o Wesley só se for por 50 milhões de euros no mínimo, tá? Esse valor aí vai dar 269 milhões de reais, tá? Então, informação importante aí para vocês. O Corinthians até aceita, é claro, né? É difícil vender um jogador pela multa, né? Ainda mais uma multa dessa de 100 milhões de euros. Mas o Corinthians aceita vender abaixo, metade, 50 milhões de euros. A intenção é ainda conseguir 60 milhões de euros com o Wesley. Não sei se o Corinthians consegue esse valor que eu considero alto, tá? Pelo atacante Wesley. Mas o Corinthians, né, por 50 milhões de euros, alega que vende e não vende por menos. Não vende por menos, tá? Foi o que a diretoria do Corinthians me passou, informação importante para você, que não vende por menos de 50 milhões de euros. O que você acha disso, hein? Você acha que está bem vendido por 50 milhões de euros? Para mim está muito bem vendido. Mas você acha que se chegar uma proposta de 30 milhões de euros pelo Wesley, você acha que não deve vender 30, 35, 40? Nós estamos falando aí da posição da diretoria corintiana, que só aceita vender o Wesley por 50 milhões de euros no mínimo. E você, qual seria a sua posição em relação a isso, né? Então a gente
enfim, traz a informação para vocês. Lembrando que o Real Betis é um dos times aí interessados no atacante Wesley, que, enfim, não se firmou no Corinthians até o momento, mas com o Antônio Oliveira, como a gente viu nos números aí, tem sido titular absoluto. Importante, no 4-1-4-1 do Wesley, eu costumo dizer para vocês. Vocês sabem que eu não acho o Wesley um jogador que vai ser aquele jogador nível Europa, que vai arrebentar. Mas eu tenho falado também, e até antes dos reforços chegarem, que o Wesley é necessário que ele seja o titular do Corinthians. No esquema do Antônio Oliveira, que ele quer o pressing, né? Roubar a bola, né? Sob pressão e sair em velocidade. O Wesley, para mim, até a chegada do Pedro Henrique, era o único jogador de velocidade. Mas eu acho ainda o Wesley o único jogador do 1 contra 1, o jogador que vai à linha de fundo, com as características dele, eu acho que o Corinthians não tem no elenco. Então, eu acho importante ele hoje, tem que ser titular absoluto mesmo do time do técnico Antônio Oliveira. E o Michael, tá? Que tem jogado do lado esquerdo por dentro, que é 4-1-4-1, né? O Michael joga aqui por dentro, ó, joga Romero, joga Garro, joga Michael e joga Wesley. Então, essa dobradinha aqui, ó, tem dado muito certo. O Michael pega a bola e lança para o Wesley na esquerda, inclusive fazendo ali triangulações quando sobe o Hugo ou o lateral que atua na posição, sobe pouco, mas tem feito uma parceria boa junto com o Michael pelo lado esquerdo. Enfim, o Wesley tem sido importante, acho que é um jogador realmente que está merecendo a titularidade, não é um belíssimo jogador, mas é um jogador que o Corinthians pode sim ganhar uma grana nessa temporada, caso queira negociá-lo. Até porque, né, existem aí os interessados, principalmente o Real Betis. Na imprensa espanhola, em jornais grandes, inclusive, enfim, como Marca, saem notícias que o Betis realmente vai vir para cima, tá, do Wesley. Então, no meio do ano, se tudo continuar dando certo para o Wesley, ele continuar como titular do Corinthians, vai ter a concorrência difícil com o Coronado, que vai brigar por posição ali do lado esquerdo, mas eu acho que o Coronado pode até ser titular do Corinthians e tem tudo para ser, mas o Wesley também tem que continuar no time, mesmo com a chegada do Coronado, tá bom? Que briguem lá por posição Romero, Pedro Henrique e Coronado. Quem diria eu falando isso, em que brigue por posição Romero, Pedro Henrique e Coronado, mas não mexam no Wesley, que é titular absoluto do Corinthians hoje, tá certo? O que você acha? 50 milhões de euros, tá boa essa venda? O Corinthians quer 50 e 60, ou 60, mas 50 no mínimo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações.